Amém, meus irmãos? Então, nós estamos hoje dando continuidade à nossa série Verbos Cristãos. Nós tivemos 3 mensagens, depois nós tivemos o Dia da Família, a qual sempre na ceia nós paramos para refletir um pouco sobre o discernir o corpo. Nós tivemos uma mensagem abençoada do pastor Fê, né, sobre a ceia, sobre a comunhão, sobre discernindo o corpo, a mesa da igualdade, né? Quero relembrar aqui a descrição dessa série. Cristo é o Verbo encarnado, a realidade que nos fez ser nele o que jamais seríamos por nós mesmos. Se somos, fazemos, pois verbos são ações. Então, cultuar, congregar, servir, discipular, evangelizar, contribuir e honrar são verbos que, por meio do verbo vivo Cristo, agora conseguimos e devemos praticar. Encontramos nas Escrituras, como uma introdução aqui à série, nós encontramos vários verbos. Nós separamos esses 7 a qual nós falamos. Se Deus permitir, num outro momento, nós podemos, o Senhor direcionar, assim quiser, falar sobre mais verbos. Mas Deus nos aprove a separar esses 7 verbos que falam da natureza de um cristão redimido. Então essas ações, esses verbos, eles são da natureza de um cristão redimido. Nenhum desses verbos é exigido de alguém que não é regenerado. Alguém que não tem Cristo como seu Senhor da sua vida, que não foi transformado pelo Evangelho. Mas esses verbos é resultado de alguém que teve seu coração transformado pela mensagem do Evangelho, crendo assim em Cristo como seu Senhor e Redentor. Falamos sobre cultuar, falamos sobre congregar, falamos sobre servir. E hoje nós vamos falar sobre o verbo evangelizar. Repita comigo, evangelizar. Verbo tão simples, eu acredito que, eu vou apenas relembrar e reforçar algumas coisas, mas eu creio que o Espírito Santo tem algo a trabalhar nos nossos corações diante desse verbo. Eu confesso que ao parar para debruçar e organizar essa mensagem, fui totalmente impactado, tenho que segurar minhas emoções, mas sempre falar do Evangelho é maravilhoso, irmãos. E nós procuramos fazer isso no decorrer de tudo que nós fazemos aqui na igreja. Mas agora, de uma maneira específica, nós queremos compreender qual é o papel da igreja diante dessa ação evangelizar. Acredito que pastor, mas todos nós aqui já somos cristãos há muito tempo, já evangelizamos, já ganhamos pessoas para Cristo, mas eu creio que o Senhor está nos levando a um lugar de organização, de entendimento, para que nós possamos fazer cada vez mais essas ações de forma clara e verdadeira. É interessante que uma das coisas que nós aprendemos, vou ser redundante aqui, é que esses verbos são requeridos de um cristão redimido e deve ser executado da maneira do próprio Deus. Então, todo cristão redimido ele tem que estar executando esses verbos e hoje evangelizar. Mas uma das coisas maravilhosas que eu deparei, assim, com o decorrer dessa jornada, dessas mensagens, pastor Fê falou sobre cultuar, eu ministrei sobre congregar, depois o pastor Fê falou sobre servir e agora sobre evangelizar. Então, ações que são requeridas de um crente, de um cristão redimido no Senhor. Mas o que é interessante também é que essas ações, elas são realizadas da maneira que o próprio Deus definiu. Nós falamos sobre cultuar. Nós não podemos cultuar da nossa forma, é da forma que Deus estabeleceu. Amém? Nós devemos congregar, mas não é congregar da nossa forma, nossa própria maneira de pensar. É da forma que Deus estipulou que nós devêssemos congregar. Nós falamos sobre servir. Nós não devemos servir de qualquer jeito. Nós servimos da maneira que Deus estipulou a maneira com que nós servimos. E também evangelizar. Nós não podemos evangelizar da nossa maneira. Nós precisamos evangelizar da maneira que o Senhor colocou as condições para nós evangelizar. Por isso nós temos as Escrituras, esse manual de instruções a qual o Senhor nos deixou para estar trabalhando nessa realidade. Então todos esses verbos, além de ser algo requerido de um cristão, também nós precisamos compreender que é da maneira que Deus quer que nós façamos. Então, à medida que o Senhor vai falando com você, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Se de alguma forma a palavra te ofender, não é o pastor, não é a minha pregação, mas deixa o próprio Evangelho te ofender, porque quando ele ofende, ele traz bálsamo, ele traz cura, ele traz transformação e ele traz vida. A cruz de Cristo nos ofende.
A mensagem do Evangelho nos ofende. Apesar de ser uma boa notícia, mas ela nos ofende. E deixe ela te ofender mais uma vez nessa noite. Então, vamos abrir alguns versículos. Abre comigo, por favor, Marcos 16. Vamos ler o versículo 15 e 16. E disse-lhe: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Repetindo o verso 15: vão, ide por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Não diferentemente do evangelista Marcos, o evangelista Mateus também falou sobre isso. Então, Mateus 28, nós vamos ler a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19: Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Lucas, evangelista Lucas, Evangelho de Lucas 24. Glória a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo. Lucas 24, nós vamos ler do 46 ao 48. E disse-lhe: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Verso 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. João 20, verso 21. E Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Atos 1:8. Já viram uma página aí praticamente? Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós lemos aqui, meus irmãos, então, textos falando sobre a grande comissão. Eu quis ler em cada um desses evangelhos e também em Atos, para ver o tamanho da importância que é o evangelizar, que é essa missão do ID nas Escrituras. Eu acredito, eu não sei se tem outro assunto que tem em todos os evangelhos, o que eu me lembro é da ceia do Senhor. Então, quando nós vemos que os 4 evangelhos falando sobre isso, também vemos a importância e a seriedade que nós precisamos levar, não que as outras coisas não tenhamos levar com seriedade, mas o quanto isso traz um peso para nós. E nós vemos Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas continuando, reforçando, dizendo que os discípulos de Jesus seriam suas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, vamos compreender um pouco mais sobre essa ideia da grande comissão, da missão, nós como igreja, nós como pessoa, em relação a esse verbo evangelizar. A igreja, irmãos, como nós lemos aqui, ela recebeu uma ordem. Nós lemos aqui, não é uma sugestão, não é um conselho, mas é um mandamento como vocação e missão da igreja. Nós falamos já bastante sobre isso, nós já entramos diversas vezes sobre esses temas, mas eu quero reforçar com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor está aqui? Amém? A igreja do Senhor, que é uma ordem: ide, vão, sejam testemunhas. Não é uma sugestão, não é um conselho, mas um mandamento diante da vocação e da missão da igreja. O que é evangelizar? O que é evangelização? Vamos tentar responder essa pergunta hoje para nós, ou reafirmar aquilo que nós já sabemos, confirmar algumas coisas e talvez reciclar alguns entendimentos. Mas o que é evangelizar? Evangelização. Primeiro, uma pergunta: é um departamento? É um grupo específico de pessoas que recebem o dom para isso? É sair, deixar a minha vida e ir para algum lugar? Deixar minha família ou levar minha família junto, deixar os familiares e ir para algum lugar? É um programa da igreja? É um departamento específico da igreja? Em partes podemos dizer que sim, mas nós vamos ver que evangelizar vai muito além disso, além de um dom específico,
além, né, de uma pessoa específica, de um departamento específico. Mas antes mesmo de falar sobre evangelismo e sobre evangelizar, nós precisamos compreender que esse termo se fala do Evangelho. Evangelizar fala do Evangelho. Então, primeiramente, eu quero recordar os nossos irmãos aqui sobre o Evangelho. Uma coisa que precisa ser clara nos nossos corações como igreja do Senhor: nós precisamos conhecer o Evangelho. Então, antes de evangelizar, antes de falar de evangelização, vamos reafirmar aqui sobre o Evangelho. Tem diversas mensagens nossas falando sobre o Evangelho, tem séries falando sobre isso, tem séries falando sobre a conversão, sobre o Evangelho, boas novas do Evangelho, boas novas para um bom ano, uma coisa assim, numa das séries nossas do começo de ano. Então tem várias, né, instruções que dá para reforçar isso que nós estamos falando. Mas vamos relembrar novamente o que é o Evangelho. Toda a Bíblia, ela está recheada do Evangelho, está cheia do Evangelho, irmãos. Nós temos o Evangelho em toda a Escritura, ainda que existam alguns textos aleatórios que não são o Evangelho. Concorda que tem alguns textos que não são declaradamente o Evangelho, porém apontam para o Evangelho. Então toda a Escritura, ela está recheada do Evangelho, ela está de uma forma completa, ou sendo o Evangelho, ou apontando do Evangelho. Estamos juntos? Faz sentido? Então nós estamos lendo ali Jeremias, e existem umas coisas meio estranhas lá, não existe? O Luca veio falar comigo essa semana, Dorf. Pai, você leu o capítulo de hoje? Mandou furar o olho do rei, mandou, né, matar isso, fazer aquilo outro. Falei, calma aí, varão, vai dar certo, calma aí. Deus continua no controle, vai dar certo. Mas isso é evangelho? Isso é uma boa notícia? De fato, isso não é evangelho, mas aponta para o evangelho. Glória a Deus. Se tiver dúvida, depois você fala com o Dorf, que é o que é responsável pelas leitura bíblica, então ele explica. Brincadeira. Mas nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender, nós já estamos, fartos de saber isso, que evangelho, a palavra evangelho, do grego evangelion, não é um termo religioso. Da mesma forma que nós falamos de eclésia, que depois traduzido para a igreja, evangelho também, do evangelho, não é um termo gospel, não é um termo evangélico, não é um termo religioso. Mas o termo evangelho significa boa notícia, meus irmãos. Então eu não sei se você está assistindo a série, tem uma nova série no Prime, não sei se você está em outra streaming também, mas está passando a série de Davi, Casa de Davi, se eu não estiver enganado. E aí se você está assistindo, é muito bom, só que lembre de sempre assistir com a Bíblia do lado, ou depois confirmando na Bíblia, porque tem muita ficção, muita história, para poder envolver o enredo ali e tal. Mas é muito interessante a gente enxergar algumas coisas. Então os homens, quando estavam em guerra, e aí o que acontecia? Quando a guerra os homens já estavam praticamente vencendo a guerra, eles mandavam um arauto e mandavam uma pessoa a responder para o rei o evangelho, a boa notícia. Ei, estamos vencendo a guerra, estamos ganhando a guerra, já conquistamos a maioria do povo, então a boa notícia que eu trago é que vencemos a guerra. Então o evangelho, ele é uma boa notícia de diversas formas, mas o que nós falamos aqui é sobre a boa notícia de Jesus Cristo. Então não é qualquer evangelho, mas o evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos compreender que é uma boa notícia. Estamos juntos? Da mesma forma, não é um conselho, não é uma receita de regra daquilo que nós temos que fazer. Mas se é uma boa notícia, notícia é um fato consumado. Já aconteceu. O que resta para nós é recebermos essa notícia e respondê-la com a nossa vida. Então o evangelho não é algo que nós precisamos fazer, mas que nós precisamos receber, reconhecer e responder a ele. Porque é uma notícia, é um fato consumado. E é interessante, nós falamos muito disso, que para entender que é uma boa notícia, muitas das vezes não faz sentido para muita gente uma boa notícia, porque não entende a condição em que a humanidade estava. A condição da humanidade, ela estava em uma má notícia. Nós sabemos que por causa do pecado, a humanidade estava morta. Efésios vai dizer isso, nos seus delitos e seus pecados. Nós estamos afastados de Deus. Sobre a humanidade está somente a ira de Deus. E qual é a boa notícia? É que Jesus Cristo resolveu esse problema para nós. Nós não conseguiríamos resolver por nós mesmos.
Mas Jesus Cristo, ele não somente morreu, olha, é até estranho, né? Não somente morreu, mas ele foi o nosso substituto. Aquela morte era minha e sua naquela cruz. Só que estaríamos perdidos para sempre. Mas Jesus, sendo Deus, se humilhou, assumiu a forma de servo, e ele se entregou numa morte tão cruel, morrendo numa cruz, no meu e no seu lugar. Mas ele não somente morreu, a boa notícia é essa: ao terceiro dia, ele ressuscitou. Essa ressurreição traz a confirmação de que a obra de Jesus Cristo foi perfeita, de que o sacrifício foi aceito por Deus, que ele é o Filho de Deus. E traz uma esperança para nós, que um dia também iremos ressuscitar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos opera na igreja e um dia irá nos transformar. A nossa carne corruptível em um ser incorruptível, para a glória do nosso Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Mas, para compreender um pouco mais, vou passar de uma forma rápida, nós já fizemos isso outras vezes, vou pedir para o Nipor para mim, fazendo um favor, uma apresentação. Dentro de várias coisas que nós podemos falar sobre o Evangelho, nós, com a graça de Deus, temos irmãos maravilhosos que se empenham pelo Evangelho em todo o mundo, e nós descobrimos, através de outros irmãos também, primeiramente era um livro, que esse livro se transformou em livreto. Eu ia trazer o livro, no fim acabei não trazendo, que é o livro que fala sobre o Evangelho de Jesus Cristo, O Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer. Só que daí, diante desse livro também, que é um livro pequeno, ele transformou em um livreto. Esse livreto é um livreto de evangelismo, onde tem um projeto de 1 milhão de livros para 1 milhão de pessoas se convertendo ao Evangelho. Não tem escrito dessa forma, mas através desse livreto eu extraí, para ficar de uma forma mais resumida, 7 pontos, não é 7 passos, irmão. Não é 7 passos, mas 7 pontos para compreender o Evangelho. Isso serve para nós, isso serve para os nossos, e isso serve para o evangelismo. Eu ia sugerir isso mais para frente, mas já quero sugerir isso agora, para que nós leiamos esse livro com os nossos filhos, de uma forma, resuma aí, tenta, por partes, bem devagarzinho, sem pressa, leia esse livreto com seus filhos, leia com sua esposa, brinquem de tirar dúvidas e perguntar um para o outro. Nós precisamos decorar, não de uma forma teológica, de uma forma toda formal, mas nós precisamos compreender de fato o Evangelho. Então, fica de lição de casa. Os irmãos que receberam, eu tenho certeza que já leu, mas eu quero pedir para você não deixe de ler novamente esse livro. Eu mesmo leio todos os momentos. Nós precisamos cada vez mais, ter a compreensão, o entendimento do Evangelho, e muitas das vezes na correria do nosso dia a dia nós precisamos voltar para relembrar e para evangelizar. Sabia? Já estou adiantando aqui a mensagem. A primeira pessoa que você precisa evangelizar é você mesmo. A primeira pessoa que você precisa pregar o Evangelho é para você mesmo. Então esse livro ajuda muito. Então, por favor, você que tem esse livro, guarda, lê. Pastor, não tenho mais. Depois você procura a gente, que a gente vai conversar bem sério. Cadê? Mas é extremamente importante, e nós usamos ele no processo de membresia, e nós também estamos trabalhando aí para ser também um livreto aí de boas-vindas para os nossos visitantes. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Mas dentro desse livreto, eu separei aqui 7 pontos para nós compreendermos o Evangelho. Vamos lá então. Primeiro ponto, de uma forma bem rápida, porque o tempo já está estourando. Primeiro ponto que nós precisamos compreender: o caráter de Deus. Deus é amor, Deus é santo e Deus é justo. Então, no primeiro ponto, nós precisamos entender isso. Para compreender o Evangelho, nós precisamos compreender o caráter de Deus. Ele é amor, Ele é santo, Ele é justo. Por favor, pode passar o segundo. Segundo, qual o caráter da humanidade? Então, se de um lado eu tenho o caráter de Deus, do outro lado eu tenho o caráter da humanidade. Biblicamente, a humanidade está moralmente corrompida, condenados e culpados diante de Deus. É interessante que esse livreto vai estar forrado de versículos para deixar a gente, quase um teólogo no assunto. Mas nós compreendemos de diversas formas. Romanos vai dizer isso, e outras passagens sobre a condição nossa. Nós estamos perdidos. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos. Mas se o caráter de Deus
amor, justiça, qual que é o outro? Santidade. Nós vamos ver que o caráter da humanidade, né, está moralmente corrompido. Nós estamos condenados e culpados diante de Deus por causa do pecado. 3. Diante dessas duas realidades tem um grande dilema. Como que um Deus santo, puro, maravilhoso, poderoso, justo, pode se relacionar com uma humanidade pecadora que está perdida? Então, nós já temos 3 pontos. O caráter de Deus, o caráter da humanidade. Surgiu um problema, um dilema aí. 4. Qual que é a resposta de Deus ao nosso dilema? A resposta de Deus, de uma forma bem resumida, é Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo é o Evangelho, o Emanuel, Deus conosco. Jesus Cristo é o nosso substituto. Através da cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo e a consumação de Cristo é o problema de Deus para resolver esse grande dilema. Como um Deus justo que deveria punir pecadores, ele vai inocentar pecadores. Se simplesmente ele inocenta um pecador por si só, ele perde a sua justiça. Amém ou não amém? E se ele somente pune, cadê o amor de Deus? Qual foi o meio que Deus viu de aplicar a sua justiça e o seu amor? Assumir o nosso pecado. Está vendo como é muito mais sério do que Jesus simplesmente morreu no nosso lugar? O meu pecado e o seu pecado fez Jesus morrer na cruz. 5. Então, se tem a resposta de Deus sobre o dilema, tem a nossa resposta. Em diversas circunstâncias, em qualquer tipo da teologia, nós vamos entender que existe a soberania de Deus, mas existe a responsabilidade humana. O próprio Jesus vai dizer, aquele que crê em mim, né, ele vai dizer, como que ele vai fazer? Arrependa-se e creiam no Evangelho. Obrigado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, arrependimento e fé são os 2 requisitos para que nós possamos responder esse amor de Deus. Pastor, isso nos salva? Não, isso nos responde à salvação que somente Deus pode nos oferecer. Amém, meus irmãos? Amém. Então, vamos lá, recapitulando, o caráter de Deus, o caráter da humanidade, a gente se encontra num dilema, tem a resposta de Deus e a resposta da humanidade. Olha, 5 pontos facinhos. 6º ponto, diante dessa realidade, nós temos a segurança da salvação. E essa segurança da salvação, ela tem 2 pontos. Evidências da conversão, examinar, testar a si mesmo, 2 Coríntios 13, vai falar sobre isso. E também um outro ponto, né? Além da evidência da salvação, os benefícios da salvação. Nós somos, é maravilhoso, irmão, nós falamos recentemente sobre isso em Efésios. Somos regenerados, justificados, adotados, habitação do Espírito Santo sobre nós, somos a nova criação de Deus e, por fim, seremos glorificados. Olha o benefício de um salvo, irmãos. As responsabilidades, né, e as regalias de alguém que é salvo. Então, nós vamos para o ponto 7, que é, diante dessa realidade, como nós devemos viver? Qual que é a nossa resposta que nós damos para o Evangelho? Pode continuar, por favor. Então, através disso, nós estudamos a Bíblia, porque nós acreditamos que é a palavra de Deus, nós nos dedicamos à oração, nós nos identificamos, né, a identificação pública com Cristo através do batismo, nós participamos de uma membresia em uma igreja bíblica, nós crescemos em santificação, nós servimos na igreja local. Olha a resposta, irmãos. Então, eu sou salvo, já era? Não, eu tenho a minha resposta. Nós somos salvos para as boas obras. Olha as boas obras sendo, né, manifestas aqui. E nós servimos no evangelismo e na missão. Acabou, né, Nini? Essa primeira parte. Então, meus irmãos, 7 pontos que nós compreendemos. Caráter de Deus, caráter da humanidade, o grande dilema, resposta de Deus ao dilema, nossa resposta, segurança da salvação, evidências e benefícios da salvação e a nossa, como nós devemos viver, vida devocional, batismo, membresia, servir. Então, você que tem o livreto, torna a dizer, esse livreto está muito, são 30 páginas, e eu quero condenar os irmãos em uma atitude, porque a Bíblia vai falar que a vida de Noé condenava os irmãos. Sabia que a vida do crente condena outro? Quando o cara faz as coisas certas, o que não faz as coisas certas é condenado. Então, eu li hoje isso aqui, e eu acho bem tranquilo, eu li acho que não deu 1 hora, deu uns 59 minutos. Falei, eu vou ler inteiro e vou marcar, Adolfo. Para mim falar para os irmãos. E lógico, você não vai ler tudo lá, mas deixa de cabeceira, leia, irmãos.
E torna a dizer, evangelize seus filhos, seu cônjuge, né, a sua casa e também os de fora, nós vamos falar sobre isso. Então, primeiramente, nós compreendemos o Evangelho. A Escritura é uma história de amor, de um noivo e uma noiva, que irão viver felizes para sempre. Mas antes do final, nós precisamos entender o drama dessa realidade. Então, todas as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver um drama de amor entre Deus, né, pela pessoa de Jesus Cristo, e a igreja, sua noiva, ou seu povo redimido. E é interessante que Lutero, nós já falamos sobre isso também na Reforma Protestante, ele traz uma ilustração maravilhosa diante dessa realidade. Eu não sei se vocês lembram, nós passamos aqui já, mas ele conta uma historinha para ilustrar isso. E ele fala assim, ó, que havia uma prostituta representando a humanidade pecadora. E ele fala assim, ó, imagine uma mulher pobre, uma prostituta que representa a humanidade pecadora. Veja se não ofende, irmãos. Ela tem um passado sujo, não tem honra, nem méritos, nem dinheiro para mudar a situação. Entra em cena, então, o outro personagem, o rei Jesus Cristo, um rei rico, nobre, virtuoso, que se apaixona por ela. E aí, representando a fé, tem o casamento. O rei decide casar-se com ela. Há uma troca alegre diante disso. No momento em que se casam, duas coisas acontecem. Uma coisa, o que era dela passa a ser dele. Então o rei assume toda a dívida, todo o pecado, toda a vergonha e toda a pobreza da prostituta. E o que era dele passa a ser dela. A prostituta assume o título de rainha. Tudo que o rei possui, sua riqueza, honra, justiça e santidade, passa a pertencer a ela. Nós somos o que nós somos em Cristo, porque foi nos imputado isso, irmãos. Não é por dignidade, mas por causa do amor do noivo, por causa do amor desse rei maravilhoso. Lutero, então, ele começa a evangelizar através, né, dessa ilustração. Nós estávamos, irmãos, nessa condição de prostituta. Isso nos ofende, irmãos. É duro ouvir isso, irmão, mas essa é a realidade, irmãos. Por isso que quando nós vamos ver no Antigo Testamento, né, e vai usar bem esse termo mesmo, que o povo está prostituindo com outros deuses, com outras circunstâncias, está prostituindo, né, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a ordem de Deus, e pasmem, irmãos, a todo momento nós estamos prostituindo. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, que hoje o nosso pecado, a nossa culpa é imputada em Jesus e não em nós mesmos, senão estaríamos perdidos. E a grande pergunta é, pastor, mas tá fácil então? Não, nós precisamos responder com arrependimento e fé. Quando João Batista começa a pregar desesperadamente, o pessoal da Judéia começa, o que nós devemos fazer? Aí João Batista fala, arrependam-se, creiam no Evangelho, mostrem frutos do arrependimento de vocês. Mostrem frutos do arrependimento de vocês. Nós estávamos nessa condição da prostituta, mas pior ainda. Dá para piorar, pastor? Dá para piorar. A Bíblia vai nos relatar que nós estávamos mortos nos nossos pecados, Efésios 2, 1 e 2, afastados de Deus, totalmente indesculpáveis, Romanos 1 e 2, e sobre nós restava a ira de Deus. A ira de Deus iria cair sobre a humanidade, irá cair sobre a humanidade perdida. Então nós recebemos o Evangelho, está vendo? Diante de uma má notícia, como se torna uma boa notícia? Então o Evangelho é uma boa notícia porque nós estávamos perdidos, irmãos, e fomos encontrados. Estávamos mortos e hoje nós temos vida, irmãos. Tudo o que nós fazemos e vivemos é por causa do Evangelho. Mas nós precisamos responder o Evangelho de forma digna. O pecado que cometemos e o pecado da nossa natureza adâmica. Ainda nós continuamos pecando. O problema da humanidade não é comportamental. Nós sabemos que com a obra de Cristo, o poder do pecado foi tirado da humanidade, mas o pecado ainda está sobre nós. Mas o que Cristo resolveu? Ele resolveu o problema que estava na natureza do homem. O homem foi afetado pelo pecado na sua natureza. Então não é sobre comportamentos, porque os comportamentos são apenas sintomas de uma causa maior, que é a separação, irmãos. O pecado de Adão nos separou de Deus, nos trouxe inimizade com Deus, morte eterna, fomos separados, e a Bíblia vai dizer que nós estamos sem Deus, sem Jesus, em constante rebelião com Deus e em constante rebelião com o próximo, irmãos.
Isso tem que nos afetar, irmãos. Sem Cristo nós estamos em rebelião com Deus. Sem Cristo nós estamos em rebelião com o nosso próximo. O que justifica essa minha fala é que logo depois do pecado, o que acontece? Caim mata Abel, irmãos. Rebelião. E você parou para pensar que o pecado de Adão, só para a gente viajar, depois já volto aqui, mas não foi nenhuma coisa aos olhos humanos, comportamental, absurda. Adão não traiu Eva, não abandonou sua família, ele não matou ninguém, não se prostituiu, não fez nada das coisas horrendas que hoje são sintomas do pecado. O que Adão fez, irmãos? Desobedeceu. Tudo isso para nós compreendermos a seriedade de Deus, irmãos, a seriedade do pecado e a seriedade do Evangelho. Mas estamos um pouco tenso aqui, é uma boa notícia, glória a Deus. Aleluia! Cristo morreu para resolver nosso estado de rebelião e morte, e fomos declarados santos, justos, como nós lemos ali, filhos de Deus, amados de Deus, perdoados, irmãos. Se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. E o poder do pecado, que hoje ainda atua, trazendo comportamentos ruins na nossa vida, um dia vai ser vencido por completo quando Jesus vier para a glória do nosso Deus. Esse é o Evangelho completo. Então, irmãos, todo homem, toda mulher sem Cristo, aí nós vamos entendendo o sentido da evangelização, se encontram afastados de Deus, estão mortos no seu estado de rebeldia contra o próprio Deus Criador. Todos aqueles que não estão em Cristo estão de costas para a cruz de Cristo, de costas para a obra do Calvário e caminhando para a perdição eterna. Isso é muito sério, meus irmãos. Aqueles que estão em Cristo estão, como a música do AC/DC, caminhando por uma autoestrada do inferno. E isso é sério, irmãos, e faz a gente olhar para a humanidade de uma forma diferente, irmãos. Se isso não gera compaixão no nosso coração, nós precisamos reavaliar o Evangelho na nossa vida. Se nós não temos essa notícia, por isso que nós temos que revisitar sempre, e isso não mexe com a gente, que muitas pessoas que estão ao nosso redor estão indo para o inferno, estão morrendo eternamente, talvez pessoas que estão na nossa casa, talvez pessoas que nós convivemos todos os dias. Se isso não mexer com a gente, nós precisamos reavaliar se nós compreendemos de fato o Evangelho. Mas voltando nesse ânimo doble aqui, é uma boa notícia. Por isso que quando um pecador se arrepende, há festa. Nós precisamos festejar. E Lucas 15 vai dizer 3 parábolas que nós já conhecemos sobre a ovelha perdida, sobre a moeda perdida e sobre o filho perdido. E em todas as condições há uma perda, acha, a alegria e festa porque foi encontrado. Esse é o Evangelho, irmãos. Nós precisamos nos alegrar com a obra de Cristo e sim nos entristecer com aqueles que ainda não foram salvos. Nós não temos que levar a culpa se nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós precisamos nos entristecer, orar e se colocar nesse lugar de evangelho e evangelização. Por isso, irmãos, a igreja ela é convocada à evangelização. Entendendo o evangelho, nós compreendemos o evangelho, nós precisamos entender que nós vamos viver o evangelho e anunciar o evangelho. Esse é o papel da igreja. Redescobrindo o Evangelho. Nós estamos numa época em que o Evangelho tem se perdido dos púlpitos de muitas, entre aspas, igrejas, mas nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando para redescobrir o Evangelho. Nós precisamos fazer uma releitura, não é no sentido de atualizar, como o próprio Fê falou numa outra oportunidade, mas não, nós precisamos reavaliar a nós mesmos como nós estamos respondendo ao Evangelho. Independente, eu não estou falando aqui de ser salvo e não salvo, salvo uma vez para sempre, não é sobre isso. Eu estou falando que independente de você, se você é salvo, você precisa ter a consciência que você precisa compreender o Evangelho cada vez mais. Esse Evangelho precisa fazer parte da sua vida em tudo que você faz. Você recebe o Evangelho e você tem que responder a esse Evangelho. A Bíblia vai dizer em Romanos 1,16, põe para mim, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego. Continua, por favor. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a Bíblia descreve o Evangelho como poder de Deus para a salvação.
Irmãos, quem quer poder de Deus? Quem quer poder de Deus? Receba o Evangelho, irmãos. O poder de Deus é o Evangelho. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer: por compreendermos que é o poder de Deus, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Então eu não me envergonho do Evangelho. Mas há uma outra pergunta a ser feita também: será que eu não me envergonho do Evangelho? Mas será que eu não envergonho o Evangelho? Então fica uma pergunta para nós: será que eu me envergonho do Evangelho? Segundo, será que eu não estou envergonhando o Evangelho? Então nós precisamos responder isso. Redescobrir o poder do Evangelho é muito importante ao reafirmarmos o compromisso de que o Evangelho, do que o Evangelho faz em mim, nos leva à consciência do que o Evangelho pode fazer através de mim. Então, primeiramente, o Evangelho faz algo em mim. E, em consequência, não tem como, irmãos. Se o Evangelho nos atingiu, com certeza o Evangelho vai fazer algo através de mim. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras em Cristo Jesus. Então, o Evangelho, ele é o poder de Deus atuando em mim, através de mim. É o poder de Deus atuando na igreja, atuando no mundo através da evangelização. Então o verbo evangelizar, mais do que um ato de falar de Cristo para alguém, vem primeiro em conhecer o Evangelho de uma forma correta, completa. Não é Jesus te ama, mas é conhecer o estado da humanidade, o estado de Deus, tudo isso que nós falamos aqui. E nós vamos compreender a necessidade do Evangelho para as nossas vidas e para as pessoas que estão ao nosso redor. Abra comigo, por favor, Filipenses 1:27. Primeiro eu compreendo o Evangelho, depois eu vivo o Evangelho. Primeiro eu compreendo o Evangelho, depois eu vivo o Evangelho. Será que nós compreendemos o Evangelho? Responda para você mesmo. Agora eu avanço um pouquinho mais. Será que nós vivemos o Evangelho? Olha que Filipenses 1:27 vai dizer. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Aí ele vai continuar: para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, falando para os irmãos de Filipos, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, fazendo o quê? Lutando juntos pela fé do Evangelho. A igreja luta junta pela fé do Evangelho. Então, se é luta, irmãos, tem combate, irmãos. Há esforço, irmãos. Acima de tudo, acima de qualquer coisa, devemos viver digno do Evangelho. E aí torno a dizer: você se envergonha do Evangelho? Se você diz, não, eu não me envergonho do Evangelho, uma outra pergunta: você tem envergonhado o Evangelho? Ou não? Tenho vivido de modo digno do Evangelho. É graça, irmãos, é Espírito, é morrer dia após dia, é viver para a glória e através da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus, e Paulo vai dizer que não devemos nos envergonhar do Evangelho, mas também precisamos não envergonhar o Evangelho. Abre comigo, por favor, Ni. Atos 2, 46, 47. Olha que interessante o Evangelho no meio da igreja. Atos dos Apóstolos 2, 46, 47. Nós já estamos de cor já esses textos, né, do 42 ao 47. Mas olha o finalzinho como vai dizer. Primeiro lá vai dizer que, perseveravam unânimes. Aonde, irmãos? Aonde? Na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, nas orações. Essa era a vida da igreja. Permanecer na doutrina, no ensino, na comunhão, na oração, no partir do pão. E aí no final ele vai falar assim, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Isso é os crentes, a igreja. E olha o que acontecia. Por eles viver essa vida de igreja, o que acontecia? Louvando a Deus, eles tinham a simpatia de todo o povo. O povo é os de fora, irmão, não está falando da igreja aqui. A vida deles fazia com que os de fora agissem com simpatia perante eles. Por quê? Porque ele não se envergonhava do Evangelho e eles não também envergonhavam o Evangelho. Eles viviam de modo digno do Evangelho. As pessoas ao nosso redor têm simpatia com o nosso estilo de vida? Enquanto isso, o que acontecia? O próprio Senhor, irmãos, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Melhor e maior método de evangelização, a igreja vivendo o seu propósito.
A igreja vivendo o seu propósito é o maior e melhor método de evangelismo, porque o próprio Senhor se compromete de acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Pastor, mas e os outros métodos de evangelização? Tudo contribui, irmãos, mas nada justifica um ato, uma metodologia, se a igreja não se posicionar diante da doutrina dos apóstolos, do partir do pão, da comunhão e das orações. Faz sentido, irmão, o que eu estou falando para vocês? A vida da igreja, de acordo com os parâmetros bíblicos, faz que a igreja seja um evangelho visível e o maior meio da evangelização bíblico. Mas, irmãos, aí eu quero fazer um adendo aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho mais para frente. Não confunda o papel da igreja com o seu papel. Então a igreja tem esse papel, então beleza, não preciso mais ir, não preciso fazer mais nada. Não, o mandamento de Jesus é para todos os seus discípulos: ide pregar o evangelho. Mas como igreja, nós nos posicionamos nesse lugar e nós vamos manifestando essa evangelização. Dentro dessa realidade, irmãos, quando a igreja vive isso, nós cultivamos uma cultura de evangelização. Após compreendermos e vivermos o evangelho, nós devemos cultivar uma cultura de evangelização. O que você quer falar? O que você quer dizer com isso, pastor? Cultura, o que é uma cultura? É uma palavra da sociologia que significa um estilo de vida público que expressa mentalidade e convicções internas para fora, compartilhando numa vida comum. Então, é um estilo de vida que nós temos aqui como igreja. Nós precisamos cultivar uma cultura. Então nós precisamos trabalhar para que a igreja viva essa cultura, esse estilo de vida que vai trazer algo para os de fora. Então, cultivar uma cultura de evangelização. Cultura é esse estilo de vida. O que é evangelização? É o ensino do evangelho, com o objetivo de ter as respostas dos indivíduos. Então a igreja, quando ela vive no seu propósito, é necessário se criar em nosso meio uma cultura de evangelização. A nossa vida torna uma cultura de evangelização como igreja. Uma igreja centrada no evangelho, ela é composta de boa doutrina no evangelho, mas também de prática no evangelho. Olha que interessante uma citação de um dos autores do livro 9 Marcas, para uma igreja saudável. Ele vai dizer assim, se a cultura do evangelho de uma igreja se perdeu, presta atenção, se a cultura do evangelho de uma igreja se perdeu ou jamais foi edificada, a única solução se encontra aos pés de Cristo. Essa igreja precisa redescobrir o evangelho em toda a sua beleza. Precisa reconsiderar em oração tudo aquilo em que crê e o que pratica. Nada se ganha com mera organização da igreja em forma mais atraentes para os de fora. Traduzindo, pastor Cris, não adianta nós fazermos nada de evento e circunstâncias para atrair os de fora, se nós não nos posicionarmos com essa igreja, com essa cultura de evangelismo. Então nada, nenhum método, nenhuma situação. Pastor, essa igreja perdeu o evangelho. Ela precisa voltar ao evangelho. Eu me perdi do evangelho, eu preciso voltar ao evangelho. Eu preciso reposicionar diante do evangelho. Então, o grande problema com respeito da evangelização é não enxergarmos a importância da igreja. Para muitos, a igreja perdeu o seu valor. Série Eclésia, falamos sobre isso, e essa série, Irmãos Verbos Cristãos, é uma continuidade dessa série Eclésia. Nós estamos falando ainda da igreja do Senhor, mas o plano de Deus para a evangelização do mundo é a igreja. Não está aqui, mas Efésios 3:10 vai falar: e agora, por intermédio da igreja, a multiforme graça de Deus vai ser conhecida. É através da vida da igreja, meus irmãos. Nós acreditamos em missões, acreditamos queremos contribuir, abençoar igrejas, plantações de igrejas, missões fora, missões urbanas. Até vou falar aqui numa outra oportunidade, nós falamos um pouco mais, mas a Igreja Família Nazareno, nós estamos vinculados em 2 programas de missão de igreja e revitalização de igreja, implantação de igreja. Uma é através da própria Igreja do Nazareno, onde nós contribuímos mensalmente para esse propósito, e também nós fazemos parte de uma fraternidade, onde temos mais de 20 igrejas do Brasil e fora do Brasil que trabalham nesse âmbito de revitalização de igreja, implantação de igreja e propagação do evangelho através das igrejas locais, da única igreja universal de Jesus Cristo. Então nós fazemos isso, nós acreditamos nisso, mas mais do que qualquer coisa, nós precisamos nos posicionar na eclésia de Deus,
O verdadeiro evangelho visível é nós vivemos. Atos 2, do 42 ao 47. A igreja é o mais comprovado método de evangelização que existe. Quando o mundo vê de fato, irmãos, que há amor entre nós, há amor de nós para com o Senhor de verdade. Não uma religião, mas existe um amor de nós para com Deus. Existe um amor de nós uns pelos outros. É uma declaração visível ao mundo de que nós somos o evangelho visível. A realidade da vida da igreja. O papel da igreja não é promover um programa, é cultivar uma cultura em que o evangelho é o centro e a evangelização se espalha através dos próprios membros da igreja. Pastor, vai ter algum programa de evangelismo? A igreja é o programa de evangelismo, irmãos. Mas pastor, eu tenho esse chamado, eu quero fazer, nos procure e com certeza você vai ser muito abençoado e vamos nos ajudar. Só que, irmãos, não é sobre um método, não é sobre é sobre viver essa realidade. Claro, tem alguns que têm um chamado mais específico e tal, mas, irmãos, precisa estar muito alinhado com a igreja. Sabe qual o problema que aconteceu nas igrejas das últimas décadas? Encheu de evangelista, trouxe tudo para a igreja, mas não tinha apacentadores, irmãos. Não tinha pastores pastoreando essa galera. E hoje nós vemos crente de tudo quanto é tipo. Um rebolando crente, outro jogando bola, falando palavrão crente, outro fazendo... Faz sentido ou não? E hoje, irmãos, nós estamos numa igreja aqui, não é... Entendam, pelo amor de Deus. Com 7 anos, tivemos 7 pessoas batizadas. E crescemos de 10 pessoas para 100 pessoas. Como assim, pastor? Porque a maioria das pessoas vieram de outra igreja e a maioria de nós tivemos problemas relacionados à vida da igreja. Amém ou não amém? Pastor, então mas é o certinho ou perfeito? Não, nós morremos a cada dia para nos tornarmos o evangelho visível. E é difícil, irmãos. E é choro, e é lágrima, sangue. Mas, irmão, nós precisamos compreender. Um tempo atrás, tinha uns irmãos que não estão conosco agora. E aí, na época, ele falou, pastor, entendo muito a igreja, porque eu sou do evangelismo e tal. Eu falei, amém, irmãos. Mas e aí? Não, mas a igreja não vai promover nada? Não, irmão. Beleza, não, do evangelismo. Faz o evangelismo, então. O que você precisa? Eu preciso que a igreja fique aberta. Não, abre a igreja. Precisa disso aqui. Recurso não tem ainda. Vai ter, em nome de Jesus. Mas ainda não tem. Mas o que precisa? O pessoal espera que nós façamos crie um departamento, crie uma circulação. Não, irmãos. Nós não somos família, cantamos aqui, somos uma família, dividimos a... Então, irmão, estamos juntos. Bora! Vamos evangelizar criança, adolescente, homem, mulher, vamos fazer o que tem que fazer. Pastor, eu tenho dom, mas a igreja não tem nada. Irmãos, nós sempre estamos esperando um movimento, um levantar, o pastor traz aqui na frente, ungir. Não, irmãos. Há um tempo bem no começo, tem um cara que tinha um pouco de grana, e ele veio para nós, pastor, eu quero fazer obra social, eu quero evangelizar na rua e tal, não sei o quê. Top! Vamos lá então, qual que é a sua ideia? Então, eu vou patrocinar, vou dar dinheiro. Olha só, é dinheiro. Eu vou dar dinheiro e aí vamos comprar um monte de cachorro quente ou sopão e nós vamos distribuir para as pessoas na rua. Eu falei, beleza. E aí, você já montou o time? Ele falou, não, pastor, eu dou dinheiro. Eu falei, mas não dá, mas quem que vai? Eu, o pastor Fena, vai largar aqui as coisas? Não que nós não possa sair um dia. Mas tá vendo? Nós sempre queremos as coisas mais fáceis. Eu quero, então eu dou dinheiro, beleza. Ou faço. Irmãos, é a igreja, é o nosso compromisso junto, mútuo nisso. Claro que se Deus levantar um departamento específico, nós não vamos anular, irmãos. Vocês estão entendendo que eu não estou falando contra? Tá claro isso? Pastor, então você é contra um departamento de evangelismo? Jamais. Mas tem necessidade? Não. Mas se tiver, vai ser bênção demais. Só que nós precisamos de gente para trabalhar. Nós estamos com dificuldade, eu vou falar aqui. O pastor não pode estar com o microfone nas épocas que está dando alguns pau, porque coloca o coração. Já combina com o Fede não falar. Nós estamos precisando de gente na limpeza. Nós estamos precisando de gente, entendeu? Para estar fazendo as coisas com o kids. Nós estamos precisando de pessoa para fazer um monte de coisa na igreja. Então, como nós vai assumir mais um ministério, mais um departamento? Pastor, mas eu não estou sabendo. Se envolva com nós, anda junto. Vamos, pastor, eu quero servir, eu quero fazer. Nós precisamos compreender, irmãos. O principal papel da igreja, sabe qual que é? Ser igreja. Nosso principal papel, Jesus vai dizer em Mateus 5, é ser sal da terra. Sabe o que o sal faz? Preserva. Sabe o que a igreja faz? Preserva o evangelho, irmãos. A vida da igreja preserva o evangelho.
com a nossa vida, com a nossa atitude. Portanto, tudo que nós fazemos, irmãos, toda a nossa liturgia, programação, tudo fazemos, tudo deve ser feito com o Evangelho no centro. E aí nós, no dia da família, nós ficamos quase 4 horas conversando, Samuel, Lucas Fonseca, Dani Fonseca, as esposas, e conversando quase 3, 4 horas, explicando o porquê nós fazemos o porquê na igreja. Algumas coisas a gente erra por excesso, mas porque a gente está voltando, sendo tudo o Evangelho. A música é o Evangelho, pregação é a palavra, oração, palavra, Evangelho, tudo que nós fazemos para ser o Evangelho. Isso aí nós estamos cada vez mais cultivando, né? Uma cultura de Evangelho nesse lugar, irmãos. Nos kids, Evangelho. Nos encontros, nas reuniões, no administrativo, Evangelho. Nós precisamos evangelizar uns aos outros no congregar, irmãos. Como nós já aprendemos aqui, que nós devemos congregar. Amém? Nós devemos congregar, mas nós devemos evangelizar no congregar. Nós devemos evangelizar no cultuar. Nos serviços dos nossos departamentos, os nossos dons e talentos na igreja, nos encontros das casas, em todo momento nós estamos evangelizando. Pastor, mas já é evangélico. Não importa, você é evangélico e você precisa do evangelho. Eu sou evangélico, eu preciso do evangelho cada vez mais. Evangelho, 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 até que encarne em nós, seja uma verdade em nós. Porque se for uma verdade 100% na sua vida, irmãos, eu peço demissão hoje e você assume o nosso lugar aqui, toca, porque você é melhor que nós. Precisamos ser moldados pelo Evangelho. E aí nós evangelizamos no congregar, no cultuar, no servir, nos departamentos, dons, talentos, música, canção, criança, tudo. Evangelizar primeiro a nós mesmos, como nós falamos, revisitando e descobrindo o Evangelho. Falaremos mais para frente disso, mas nós precisamos estar todo momento. Será que eu entendo o Evangelho? Será que eu estou empregado o Evangelho certo? Será que eu estou fazendo conforme o Evangelho? Meditando, buscando, orando, pedindo para Deus matar a nossa carne, a nossa humanidade caída. Tem hora que estamos duvidando, irmão. Tem hora que estamos como salmista. Até quando, Deus? Por que, Deus? E não sei, outra hora nós estamos, sabe? Mas, Senhor, eu confio no Senhor. O Evangelho é isso. Nós podemos até mesmo muitas vezes reclamar, murmurar, num sentido assim, não murmurar para os outros, mas no sentido de algum problema, alguma dificuldade que nós estamos passando. Mas no final, o salmista, ele declarava o seu coração, colocava para fora. Mas no final ele falava assim, mas o Senhor é a minha rocha. Mas eu ainda confio no Senhor, minha fortaleza, meu escudo. Por quê? Porque eles eram cheios do Evangelho, da boa notícia. E olha que para o salmista Jesus não tinha vindo ainda, irmãos. Eles acreditavam numa promessa que ia acontecer, irmãos. E para nós já aconteceu. Evangelizamos nós mesmos, evangelizamos nossos cônjuges, evangelize sua esposa erra, peca, pisa na bola, evangeliza ela, prega o Evangelho com amor, é claro, irmãos. Sendo exemplo também. Mas sabe, essa coisa mútua do casal, de falar o Evangelho para os filhos, declara o Evangelho para os seus filhos, ensine, pastor, teu kids, 1 hora, irmãos, 1 hora e pouquinho por semana, irmãos. Você acha que vai conseguir transformar a mentalidade do seu filho, que está a todo momento sendo bombardeado pelas doutrinas desse mundo? Sabe quantas informações seus filhos estão recebendo na escola, no celular, na internet? E aí você vai terceirizar, sério? Os irmãos vão com o maior empenho aqui, e eu tenho certeza que muitos, eu posso pagar com a minha palavra, mas muitos recebem somente o Evangelho na escolinha. Uma vergonha para nós, pais crentes. No Dia das Mães eu falando isso. Mas sabe, irmãos, a responsabilidade de nós, evangelizar, falar do Evangelho para as nossas crianças. Mas, irmãos, isso não é sobre nós, mas é sobre a sua vida, é sobre a sua família. E aí o filho desvia, e aí cai, e aí acontece uma atrocidade. Nós precisamos nos posicionar diante do Evangelho. Não adianta nós ganhar o mundo e nós perdermos a nossa casa, perdemos a nossa esposa, perdemos nossos filhos, mas nós precisamos também ganhar o mundo, porque a ordem é ir. Então, em todo momento nós estamos evangelizando. Evangelizar em toda oportunidade, vizinhos, escola, no trabalho, com a família, com a esposa, com os filhos. Mas não é ser a pessoa chata, não é isso. Mas ser a pessoa grata. Essa é a pessoa que compreendeu a boa notícia do Evangelho. Sabe o que, estava mais para frente, mas sabe o que Charles Spurgeon vai falar sobre evangelização? Ele vai falar assim, evangelização é um mendigo falando para o outro aonde está o pão. É um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão. Ei, eu encontrei pão. Bora lá?
Vamos comer pão? Essa é a vida da igreja. Eu nem falei de fora ainda. Só com a nossa realidade, irmãos. Aí eu vou... Então, primeiramente, conhecemos o Evangelho. Segundo, nós cultivamos, através da vida, uma cultura de evangelização em tudo que nós fazemos. Terceiro, a prática do evangelizar. Enxergar, ouvir e responder com o Evangelho. Primeiramente, enxergar, irmãos. Aí nós vamos para o ambiente de fora, das pessoas que não estão ao nosso redor. Entendemos que evangelizamos a nossa casa, evangelizamos os evangélicos, mas nós também evangelizamos aqueles que não conhecem a Cristo, as pessoas que estão de fora. Talvez não conhece, talvez está desviado, talvez está perdida. E como nós fazemos isso? Primeiro, irmãos, nós precisamos ter um olhar, nós precisamos enxergar as pessoas através da criação. O primeiro olhar que o Evangelho dá quando você vai evangelizar é ver pessoas dignas, importantes para Deus. Nós não podemos olhar para o comportamento das pessoas, irmãos. O primeiro momento que a primeira situação que eu olho para a pessoa, eu olho que Jesus Cristo morreu por aquela pessoa. Eu olho que aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus, independente do que ela está fazendo, porque outrora eu também estava perdido, irmãos. Mas quando eu olho com esse olhar de misericórdia e graça, eu faço a minha parte. Então, eu olho para ela com esse olhar de que Deus a ama, que Deus criou ela, a sua imagem, a sua semelhança, que ela é valorosa diante de Deus, ela tem dignidade, ela é importante para Deus. Se ela é importante para Deus, ela não é importante para nós? Mas nós olhamos o comportamento e saímos fora. Nós confundimos tudo a Bíblia, porque nós não conhecemos a Bíblia. A Bíblia vai falar que você não pode sentar com aquele que diz irmão e vive como não irmão. Mas com aquele que não conhece, não é irmão, temos que sentar sim. Jesus sentava com os publicanos e pecadores. Sabe com quem a Bíblia fala que você não sentar? Com aquele cara que diz que é irmão, aquela moça que diz que é irmã e não vive como irmã. Aí a Bíblia fala assim, não sente, não tenha comunhão. Mas se a pessoa não conhece Jesus Cristo, nós precisamos sentar, ter tempo. Nós vamos olhar para ela que ela é importante para Deus, mas ocorreu a queda, e através dessa queda essa pessoa se afastou de Deus, se tornou uma condição de morte, de perdição, ela é afastada de Deus, ela é inimiga de Deus, como nós éramos outrora. Então olhamos a pessoa como um alvo para o Evangelho, onde Cristo pode transformar aquela pessoa. O Evangelho nos mostra a redenção através dessa mensagem, pode tornar outras pessoas em criaturas de Deus, renovadas, restauradas pelo poder de Deus, que é o Evangelho. Nós estamos fazendo tudo errado como igreja, irmãos, e hoje o Senhor está nos fazendo repensar Evangelho e evangelismo de um ponto de vista bíblico e atuante, no indo. Aonde nós estivermos, onde colocarmos as plantas dos pés. Então primeiro eu enxergo as pessoas nessa circunstância conforme o Evangelho nos diz que a humanidade está. Depois eu tenho que ouvir essa pessoa. É necessário um diálogo quando vamos anunciar o Evangelho a alguém. Transmitir a mensagem, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter interesse, nós precisamos ganhar confiança dessa pessoa, nós precisamos se tornar pessoas que tenham hospitalidade, irmãos, para receber os irmãos, para estar com os irmãos. É muito importante ouvir uns outros. Nós precisamos orar pelas pessoas. Acabei de vir da padaria ali. Vou expor, mas... E o dono daquela padaria ali, até falei com a Taka, depois eu vou conversar com ela. Está passando uma luta com a esposa, depressão profunda, com um monte de problema. E toda vez que eu vou lá, pede oração. E eu falei para ele, falei assim, fala com ela se ela quiser conversar com alguma irmã da igreja. A gente vai, tenta fazer, porque ela não quer ir no médico. Tá com umas... Ele, pastor, meu filho tem... algumas dificuldades também, que é imperativo, e minha esposa está numa luta, sabe, clamando, irmãos. Sabe o que eu fui fazer lá? Comprar pão. Mas as pessoas estão precisando de outro pão. Chamar alguém para casa, abrir a casa, convidar para um café. Nós criamos, vamos para a mesa e tal. Nós precisamos tornar isso a realidade do Evangelho, irmãos. Eu sei, irmãos, é gostoso, a gente conversa bastante coisa, joga bastante papo fora, mas é hora, irmãos, de voltarmos a falar do Evangelho, irmãos, compartilhar o Evangelho. Eu nunca esqueço, o Dani sempre puxa nossa orelha quando nós estamos conversando, você fala assim, pastor, a galera conversa de tudo, menos do Evangelho. E de fato nós precisamos voltar e tornar uma cultura, sabe, que fala do Evangelho, não é ser chato, não é querer ficar ensinando um ao outro, não é sobre isso, mas compartilhar das boas novas de salvação. Podemos falar de futebol, mas precisamos terminar no Evangelho. Podemos falar do nosso trabalho, mas precisamos finalizar com o Evangelho. Precisamos falar de muitas outras coisas, mas precisamos voltar no Evangelho de Jesus Cristo. O que a igreja, é até contraditório, mas precisa hoje, está carente, é do Evangelho.
Então, quando nós vamos para fora, nós precisamos enxergar as pessoas como Jesus o enxerga, como Deus quer que nós enxergamos, ouvir essa pessoa, criar situações para estar falando com essa pessoa, ir do público ao privado, ir de conversas de fila, de banco, de elevador, para criar uma situação para uma boa conversa, para o Evangelho. Mas sabe o que está acontecendo? Nós estamos numa correria, irmãos, e a gente não para nada. Você acha que não vai parar para o Evangelho? Nós precisamos repensar Evangelho e evangelização como parte da Igreja de Jesus Cristo. Semana passada, retrasada, que eu fui pregar no Wagner, retrasados, alguns meninos foram conosco aqui, fomos pregar para o pastor Wagner da Igreja Quadrangular, no acampamento da Igreja Quadrangular Vila Monteiro. E o pastor Wagner foi da Igreja do Taquará, hoje está na Vila Monteiro. O Senhor tem levantado hoje, ele é líder dos casais regional da Igreja Quadrangular e um monte de coisas e tudo mais. Sabe como eu conheci o Wagner? Evangelizando ele no lixão do Secap. Ele estava perdido nas drogas, perdidaço. E nós tínhamos um grupinho, eu, Nato e uns irmãozinhos, que nós saía toda terça-feira da escola, ia para casa desse irmão orar. E aí nós saímos evangelizar, pegava o nome dos irmãos e orava, fazia relógio de oração, dividia, ora você por ele, ora você por aquele, ora por aquele. E a gente orava, ia evangelizar, ia nesses lugares, ia lá nos becos, falar do amor de Jesus. Piti, com outro amigo nosso, que é irmão do Rubens, estava aqui conosco também, estava morando no lixão. E lógico que não foi nós, é a obra do Senhor. Mas através de tudo isso, através do amor, tinha gente na igreja que falava assim, vocês são loucos, vocês vão qualquer hora, né? E nós éramos displicentes também. Não, nós está com o Senhor, vai dar tudo certo, vai estar pregando o Evangelho. Entramos em cada furada, mas a graça de Deus nos livrou. Não é ser displicente, mas é hora de nós, sabe, se dependesse de nós para pregar o Evangelho, onde as pessoas estariam, irmãos? No céu, no inferno. O nosso maior problema é que a gente não tem interesse em evangelizar pessoas. Muitas das vezes a gente não tem noção do que é a ira de Deus. Nós olhamos para nós, a ira de Deus está sobre nós. Mas irmãos, a ira de Deus estava sobre essas pessoas. A ira de Deus, posso falar uma coisa para você? Fica bravo comigo? Talvez está sobre sua esposa, seu marido. Talvez está sobre seu filho, sua filha. Pastor, o que é isso? Se ele não tem Cristo, se ele não está sendo evangelizado com o evangelho verdadeiro, às vezes está até na igreja, viu? Mas a ira de Deus está sobre ele. Eu vou adiantar já aqui que eu ia falar no final. Se Deus o recolhesse hoje, seu pai, sua mãe, seu irmão... Pastor, você está fazendo peso emocional? Não, irmão, estou falando verdade, porque nós estamos esquecendo, estamos brincando muitas vezes de ser crente. Sabe, a maior dor aqui, no céu não vai ter dor, mas trazer a nossa realidade. Talvez a nossa maior decepção é olhar e as pessoas que, sabe, estavam ao nosso lado não está lá. E talvez não está lá, sabe por quê? Porque nós ficamos quietos. Porque nós estávamos correndo atrás do pão que perece. Porque a gente trabalha, faz hora extra, trabalha em 3, 4 empregos, mas a gente não tem pregado o Evangelho. Sabe às vezes para quem? Para as pessoas da nossa casa, para os nossos filhos, para as nossas esposas, para os nossos maridos. E aí há uma contradição. Então, eu não vou, eu fico... Não, irmãos, começa aqui, mas se eu não fizer para os da minha casa, você acha que eu vou fazer para o de fora? Deus sabe, minha mãe não está aqui, até bom. A minha mãe e minha irmã estavam numa denominação. E o quanto eu estava orando para que ela andasse com nós, estivesse conosco. Por quê? Porque não estava ouvindo o evangelho genuíno. Na igreja, batizada, 30 anos de evangelho. Só que vou ser sincero, eu não sei se estava compreendendo o evangelho de forma... Às vezes eu conversava de Bíblia com ela. Não estou ofendendo, entendam pelo amor de Deus. Estou falando da minha mãe, da minha mamãe, da minha irmã. E agora estamos na luta com meu pai. E eu tenho 2 irmãos que estão perdidos, que conhecem o evangelho também. Pastor da igreja. Pregando para 100 pessoas. E meus irmãos, e muitas vezes caminhando para o inferno. Sabe, isso tem que mexer com nós, irmãos. Sabe? Pastor, o que eu vou fazer então? Primeiramente orar, irmãos. Sabe? Quantas vezes nós temos orado pelas pessoas nossas de casa? Você está vendo? Era para fora, eu voltei para os de dentro. Mas, irmãos, nós precisamos voltar a ter, sabe, esse sentimento de dor, sabe, se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Tem irmãos que estão caminhando para o inferno, irmãos. Parente nosso, galera que não dá risada no churrasco, que não assiste futebol junto, sabe, pessoa que você fala assim que é parceiro, na escola, no trabalho.
Pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiramente orar. Orar para Deus dar sabedoria, graça e amor, para que você não seja um ignorante do Evangelho e vai lá, e em vez de você trazer uma boa notícia para ele, você traga uma má notícia e aí acaba com tudo. É boa notícia, irmão, por isso que é tempo, é pensar, é estruturar. Nós fazíamos isso naquela época. Quando estava preparando isso, eu vinha na minha mente todo aquele momento que nós vivíamos. Nós falávamos, não, hoje nós vamos fazer assim, hoje nós vamos fazer assado, hoje nós vamos alcançar aquele foi embora, não sei o quê. Quando nós estávamos jovens na JNI, era projeto de recuperação, era aquilo outro. E na nossa imaturidade nós nem sabíamos, nem vivíamos essa realidade que nós estamos vivendo hoje. E hoje sabe o que está acontecendo? Nós estamos, preocupados, eu e o pastor Fê, com o ar-condicionado que está quebrado. Não que não tenha que estar preocupado, mas... nós vamos ter uma reunião quarta-feira porque nós estamos com um problema financeiro na igreja. Ó o pastor Cagueta. Depois ele vai passar de novo para vocês, vai ter problema. Enquanto, qual que vai ser o nosso problema? Oração e dor, porque os perdidos estão lá fora e não conhecem Jesus. E nós somos aqueles mendigos que encontramos saco de pão, estamos cheios de pão aqui e as pessoas estão do nosso lado morrendo de fome. Há uma profecia para a nossa igreja, irmão, sobre isso. No começo da igreja, uma irmã de uma outra igreja, ela falou sobre isso, sobre a nossa casa, estava com um muro quebrado e tinha uma parte do muro e estava escrito Casa do Pão e havia filas e filas de pessoas com panela vindo receber pão na nossa casa. E até hoje nós carregamos esse entendimento que muitas pessoas vão vir com fome e nós precisamos estar preparados para alimentá-las. Só que nós precisamos sair, irmãos, das picuinhas, das coisinhas e avançar por aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é poderoso. Ter interesse pelas pessoas, amar como Deus ama, isso nos leva a uma resposta, a enxergarmos as pessoas no olhar do Evangelho, para ouvirmos, termos tempo com ela, então respondemos. Olha o que 1 Pedro 3,15 vai dizer, por favor, Ni. 1 de Pedro 3,15. Estamos caminhando para o fim. Não é sensacionalismo, irmãos. Não é jogo de emoção. É a verdade do Evangelho, irmãos. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Esteja sempre preparados para responder a todos que pedir a razão da esperança que você tem. Nossa, como você é feliz em meio à luta. Você sabe responder isso com o Evangelho? Nossa, sua família é uma benção, seu casamento, ou seu trabalho, cara, todas as coisas parecem que, né? Ou quando não vai bem também, você reage de uma forma diferente. Estando preparado a responder a razão da nossa esperança. Por que você não se abala? A política está uma bagunça, a economia. Porque nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Mas o que nós fazemos enquanto isso? Evangelizamos. Na igreja, fora da igreja, em tempo, em fora de tempo. É uma ordem. Estejam preparados quando alguém te perguntar: por que você vive? Qual é a razão da sua esperança? Nossa resposta não deve ser nada que acrescente coisa ao Evangelho, nem nada que diminui coisa do Evangelho. É preciso descobrir como trazer o compartilhar do Evangelho a cada situação das pessoas ao nosso redor. Comunicar algo de valor eterno para as pessoas. Mas nós não podemos agir com falta de compaixão, porque muitos estão com dores. Nós temos que ser sensíveis às dores dos nossos irmãos e, através dessa realidade, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque a resposta é Cristo. Às vezes você vai precisar responder o Evangelho de uma forma mais devagar, educada, esperar um momento. Outras horas você vai conseguir falar de uma forma, plena, mas em todas buscando a oportunidade de falar do Evangelho. Torno a fazer um exercício, irmãos, com vocês. Pensa nas pessoas ao seu redor. Se depender dessa pessoa, a salvação não depende de você, não é isso. Mas se depender do seu comportamento, da sua vida e de você pregar o Evangelho para ela, onde estará essa pessoa se Jesus chamar ela hoje? Comece educadamente. Às vezes você pode falar mais sutilmente, depois você vai avançando. A ordem é pregar o Evangelho ao mundo inteiro.
fazer uma apresentação honesta do que é o Evangelho, que leva a pessoa a compreender a mensagem do Evangelho. Não é Jesus te ama e quer transformar a sua vida. Não, Jesus te ama e Ele quer mudar a sua condição de morte eterna para a vida eterna. Às vezes não vai resolver o problema dela, irmãos. E Jesus ele não está aqui para resolver todos os nossos problemas. Infelizmente, nem tudo que nós vamos orar ao pastor do caos, mas é a realidade bíblica, irmão. Nem tudo nós vamos ter tudo que nós queremos. Mas uma coisa é certeza, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nem todas as vezes vai dar certo, irmãos, do jeito que nós queremos, mas do jeito de Deus, todas as vezes vai dar certo, irmãos. Porque Ele sabe todas as coisas, irmão. Não é sobre um dom específico, sobre departamento, todos somos chamados a pregar o Evangelho como um sinal de fidelidade. Irmãos, não é dom, mas eu não sei, mas é meu temperamento. Não, irmãos. O sinal de fidelidade do cristão que recebeu o Evangelho, compartilha o Evangelho. Paulo vai dizer, tudo que eu recebi do Senhor, eu também entrego. Todo o Evangelho que eu compreendo, eu preciso entregar para as pessoas ao nosso redor. Todos os cristãos são chamados a evangelizar como esse dom de fidelidade. Precisamos ser fiel na transmissão do Evangelho. E aí eu vou encerrar. Põe para mim, por favor, Nino. Em algumas práticas. Estamos juntos, irmãos? Irmãos, se nós levarmos a sério essa cultura de evangelização, nós vamos criar um problema para nós mesmos. Porque imagine cada um de nós aqui ganhar uma pessoa para Cristo. Trazer uma pessoa para essa igreja. Vai ter um problema, irmãos. É lugar, é cadeira, mas não é esse o principal. Porque em nome de Jesus nós vamos ter o Evangelho no nosso coração. E ao ter o Evangelho nós não trazemos a pessoa para a igreja, nós trazemos a pessoa para ser um irmão e para nós andarmos juntos e cooperar com o Evangelho. Todos nós precisamos pregar o Evangelho e trazer a mensagem do Evangelho para as outras pessoas. Como transmitir a mensagem do Evangelho? Como nós falamos já, precisamos primeiro compreender. Pode passar, por favor, querido. Primeiro precisamos compreender e viver o Evangelho. Entender o que é a história do Evangelho e vivê-la de modo digno do Evangelho. 2. Primeiro nós compreendemos o Evangelho. Segundo, nós contribuir para um cultivo de cultura de evangelização no nosso meio, vivendo a vida da igreja, irmão. Não é o pastor, não é o líder, é nós, irmãos. Somos uma família e nós precisamos cultivar essa cultura do Evangelho em nós. Terceiro, enxergar, ouvir e sempre estar pronto a responder o próximo de acordo com o Evangelho. 3 pontos que nós falamos hoje. E aí, para a gente finalizar, o time de música pode subir devagarzinho, prestando atenção dentro do possível. Algumas dicas práticas para evangelizar. Opa, vamos lá, agora é montar o time de evangelismo da igreja. Primeiro, não pressuponha que você já conhece o suficientemente bem o Evangelho. Sempre revisite o assunto, irmão. Sempre estude, sempre busque. Não acha que você é o bonzão do Evangelho. Sempre traga esse exercício de compreender o Evangelho mais e mais. Segundo, mantenha um estilo de vida moldado pelo Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho. 3, usufrua da graça ao compartilhar sua fé. Seja edificado toda vez que você lembrar do Evangelho. Sabe uma regra de ouro, está lá no final? É que todas as vezes que nós evangelizamos, falamos do Evangelho, irmãos, nós somos edificados novamente, irmãos. O Evangelho torna a nos trazer esse poder que o Evangelho tem de vida. Todas as vezes que nós compartilhamos o Evangelho, há uma chama que acende em nós desse Evangelho, irmãos. Toda vez que nós falamos da esperança que nós temos, essa esperança é renovada nos nossos corações. 4, encontre pessoas onde elas estão, aproxime, abra espaço, construa amizades, irmãos. Não seja o crente chato, o espalha-roda. Seja aquele, amável, doce, que numa oportunidade, no momento oportuno, fale do amor de Cristo. Procure portas abertas ao seu redor, cultura de evangelização, chame as pessoas, procure oportunidade. 6, tenha compaixão e sensibilidade. Lembra que nós falamos, a pessoa está perdida sem Cristo. Nós somos um pecador, e essa humildade, nós entendemos que nós somos pecadores, exalta o Evangelho. E aí a frase do nosso querido Charles Spurgeon, evangelismo é apenas um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrar pão. 7, lembre-se de que nós temos a resposta para as perguntas mais importantes da vida.
Eu e você somos detentores das respostas mais importantes para as perguntas mais difíceis dessa vida. Nós temos resposta da eternidade, irmãos. Nós somos detentores das respostas da eternidade, irmãos. 8. Concentre-se que as pessoas estão separadas de Deus e não no comportamento moral. Se olharmos para o comportamento das pessoas, nós vamos sair fora. Mas existe um momento que nós precisamos ir além do comportamento daquelas pessoas e olhar pela obra de Cristo, olhar que elas estão separadas de Deus e que elas precisam do Senhor Jesus. As pessoas estão diante de Deus, esse é o foco da evangelização. 9. Seja intencional na conversa, planejando o que for falar sem ofensa. O evangelho já se ofende por si só, irmãos. Então lembra que é uma boa notícia. Então cuidado com as ofensas. Mas afirme o que você sabe e reconheça caso você não saiba. Você não tem resposta para todos os males do universo. Mas muitas das coisas podem ser bem respondidas através do evangelho. Às vezes as pessoas vão dizer, tem até um exemplo aqui. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Já perguntaram isso para você? Você ficou numa sinuca de bico, o que eu vou falar agora para ela? Por que a pessoa é tão boa? Mas você fala para ela, sabe o que é, meu irmão? É que a Bíblia que eu conheço, a palavra do Senhor, ela fala que só existe um bom. Jesus Cristo. Que no fim ele vai falar que o Pai é bom, né? Não vai falar isso só é o Pai, ele vai dar honra para o Pai ainda. E por ser bom, ele recebeu o mal por causa do nosso pecado. Então, na verdade, não está acontecendo as coisas ruins com pessoas boas. Está acontecendo as coisas ruins porque as pessoas são ruins. Mesmo ela não merecendo aquela circunstância. Mas tudo isso acontece porque o pecado entrou na humanidade. Pastor, por que essa doença? Por que essa luta financeira? Por que essa depressão? Por que isso? Por que aquilo? Irmãos, de todo o meu coração, você vai ficar bravo comigo? Eu não sei. Uma coisa eu sei, que depois que o pecado entrou na humanidade, todos nós sofremos, irmãos. De uma forma ou de outra nós sofremos. Uma coisa eu sei, tenho certeza. Deus pode transformar a nossa vida. E Deus pode nos dar a vida eterna. Deus pode mudar a nossa condição. Deus pode nos transformar. 10. Se perceber a necessidade, peça permissão antes de compartilhar o evangelho. Seja educado. Lembra da música do Roberto Carlos? Quando em sua porta alguém bateu, sem que ele abrisse, ele entrou? Ele está falando do diabo, irmão, não está falando de Jesus. Porque a palavra de Deus vai falar que eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei. Ai, pastor, eu achei que ele estava falando de Deus. Não é o diabo que romba a porta. Se Deus é educado, quem dera nós devemos ser educados para falar do evangelho, para falar do amor de Deus. Faça muitas perguntas, mas seja bom ouvinte antes de responder. Ouça aquelas pessoas e os seus dilemas. No 11, por favor. Faça muitas perguntas, seja bom ouvinte. 12, se houver algum tema sensível ou específico, prepare para conversar com a pessoa, irmãos. Vai ler livro, vai conversar com os pastores, com pessoa mais experiente. Não vai querendo falar qualquer coisa lá, irmão. Se é um caso específico, fala, deu ruim, preciso me preparar para isso. Posso contar uma coisa para vocês? Nós, pastores, fazemos isso. Tem situação que nós não sabemos o que nós vai fazer, nós vai estudar. Vamos orar, vamos conversar com os irmãos que têm mais experiência. Evangelize como uma disciplina espiritual. 13. Inclua isso na sua rotina, irmãos. Oração, leitura da palavra, jejum. Inclua evangelização como uma disciplina espiritual. Inclua isso na sua rotina. Se programe. Eu vou evangelizar. Eu vou trazer alguém para Cristo de tempo em tempo. E uma análise. Se há uma ordem, eu vou perguntar para você, você responda no seu coração. Se há uma ordem evangelizar e você é evangélico há tanto tempo, a minha pergunta para você pensar, quantas pessoas você já evangelizou nesses últimos dias? Quantas pessoas você evangelizou este ano? Quantas pessoas você evangelizou durante toda a sua caminhada no evangelho? 14. Ore por parentes, amigos, vizinhos que são alvos do evangelho.
Levante essas pessoas em oração, coloque elas diante do Senhor, e você mesmo, como alguém que precisa de capacitação para anunciar o Evangelho. Senhor, eu preciso que o Senhor me capacite pelo Espírito para falar do teu amor, para que eu vá com uma boa notícia, não uma má notícia diante dessas pessoas. Mas Deus, nós oramos, salva o meu pai, salva a minha mãe, salva os meus irmãos, salva o meu tio, a minha tia, salva o meu vizinho, salva o meu amigo do trabalho, salva o meu amigo da escola, salva o meu parceiro, salva as pessoas que andam comigo, salva, Senhor, eles estão indo para o inferno, Jesus. Eu tenho pão e ele está morrendo de fome, ensina-me a como falar, oferecer pão para esses meus irmãos. Faz com que, pelo teu Espírito, eles entendam que estão famintos, porque eles nem sabem que estão famintos, eles estão morrendo de fome e eles não entendem que eles precisam do pão vivo que desceu do céu. Regra de ouro: todas as vezes que nós evangelizamos, nós estamos relembrando o Evangelho, e a chama do Evangelho está reacendendo em nós.